Aquelas duas, com Isabela Sais e Cora Ronay. Alô, alô, queridos ouvintes, muito bom dia, boa tarde, boa noite, começando mais uma edição do Aquelas Duas Podcast, comigo, Isabela Sais, e com minha querida companheira e amiga Cora Ronay. Corinha, e aí? Como estamos? Como foi essa semana? Conte-me tudo, não me esconda nada. Belinha, bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes. Para Belinha, eu dou uma boa tarde, porque estamos gravando à tarde. Olha, foi uma semana linda, dias muito bonitos lá fora, gatos muito felizes aqui dentro. Porém, né, a gente está no Brasil, nem tudo é perfeito. Então, foi mais uma semana totalmente espaventosa para um coração brasileiro. Pois é, Corinha, estamos todos nós, né, preocupados, com o coração na mão e pulando 24 horas por dia. Agora, eis que estava eu dando uma olhada no seu perfil do Facebook, que, aliás, é a única coisa que eu faço no Facebook, que é olhar o seu perfil, não faço mais nada além disso, para ver o que você está aprontando por lá, quando eu li o seguinte post, abre aspas, independente de ser Lula ou não, de ser a Lava Jato ou não, de ser qualquer outra coisa ou não, é inacreditável que uma decisão dessa importância possa ser tomada por uma única pessoa, qualquer pessoa. No caso, um ministro que decide, com 4 anos de atraso, que há um erro de jurisdição. Justiça não é isso. Não pode ser isso. Tanto faz Lula. A questão maior nesse furdunço se resume em 2 palavras. Insegurança jurídica. Fecha aspas. Corinha, o que a gente espera daqui para frente? Me conta. Olha, Belinha, eu não tenho nenhuma esperança boa, sinceramente, não tenho nenhuma. Eu acho que o caos só aumenta, porque a polarização aumenta. Porque eu acho que o Bolsonaro e o Lula são o candidato dos sonhos um do outro. São 2 extremistas, cada um sabe que conta com a sua própria torcida e vão lutar pelo centro, que mais uma vez vai ser esmigalhado e pronto, acabou. Quer dizer, nós estamos condenados a mais 4 anos, pelo menos, de extremismo. Eu não sei, cara. Eu acho que esse país está vivendo o feitiço do tempo. A gente não consegue deixar de girar em falso. Ao mesmo tempo, se você pensar, a gente está falando aqui de 2 homens idosos, francamente, essa altura do campeonato, e você tem um monte de candidatos novos, e você, um monte não, mas tem várias pessoas que poderiam ser novos candidatos. A gente tem uma pessoa como a Marina da Silva, que é eu acho, não é uma estadista, mas ela é uma figura de uma dignidade, de uma biografia irrepreensível. Essa mulher foi desidratada por uma campanha viciosa da Dilma. Enfim, a gente tem tantas pessoas que poderiam ter tido chances, tantas propostas, e você fica nesse eterno cabo de guerra entre 2 extremos, entre 2 figuras messiânicas. É muito cansativo isso, não é não? É muito cansativo e eu vou te dizer que quando eu recebi essa notícia, quando eu comecei a ler na imprensa essa notícia, eu, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi exatamente essa da polarização que você citou, porque eu imediatamente fui levada às eleições de 2018 e fiquei pensando, gente, isso vai se repetir com certeza em 2022, né? Porque são adversários perfeitos, né? Um para o outro, e a gente vai ver essa briga se repetir e a gente já sabe qual é o resultado dessa briga, né? A gente já sabe que, inclusive, essa briga... Aí eu não sei, aí eu quero te perguntar, você acha que depois de viver o que a gente viveu, depois de viver o que a gente viveu, né, em 2018 e tudo que veio depois, você acha que essa briga, quem vence ainda é o Bolsonaro? Isso favorece, porque a gente viu que a polarização em 2018 favoreceu muito, né, o Bolsonaro. Você acha que ainda favorece, depois do Bolsonaro ter mostrado ser essa aberração, digamos assim? Você acha que ele ainda leva vantagem lá na frente ou você acha que é muito cedo também para prever, porque é mais para frente que isso vai acontecer? Cara, eu acho que é mais para frente que a gente vai saber disso. Eu acho que, nesse momento, considerando o desempenho dele na pandemia, ele perderia. Pois é, por isso que eu fiquei na dúvida.
Mas a gente ainda tem um ano pela frente. As coisas mudam muito rápido no Brasil, muito rápido na política brasileira. A gente não pode subestimar o Bolsonaro e a gente não pode subestimar o antipetismo, porque as pessoas ficaram realmente de saco muito cheio do Lula. Uns pela questão da corrupção, outros por ser realmente uma pessoa muito divisiva. O Bolsonaro é uma consequência do Lula. Quando o Lula dizia que quem não votava no PT não prestava, não queria ver a filha da empregada fazendo faculdade de medicina ou o porteiro em Paris, quando você diz isso, as pessoas se sentem muito ofendidas. Você assume um monopólio da bondade e nega a humanidade do outro. A esquerda não percebe isso. Como esse discurso fez mal ao PT e fez mal à esquerda. Como esse discurso radicalizou o país. E como esse discurso Enfim, acabou elegendo o Bolsonaro, né? exatamente. Então eu acho que sem a esquerda aprender e sem o Lula eu acho bastante inteligente para aprender. Eu espero que ele tenha um certo bom senso, que ele ponha o país à frente dos seus próprios interesses, sei lá. Mas alguém tem que parar com esse discurso divisivo, cara, porque não é possível. Sei lá, eu É, não estou otimista. Se você me perguntar, eu não estou otimista, porque eu acho que nenhum dos lados aprende. O Bolsonaro, pela própria incapacidade cognitiva, não tem condição de aprender rigorosamente nada, né? uhum. O... Agora, nós estamos lidando com duas facções, com duas seitas. Pois é, e a gente já viu esse filme, né? E a gente vai ver esse filme muito provavelmente, é, sei lá, com mais cenas, né? Esse filme vai ser um pouco maior, porque eu acho que a gente já viveu uma situação, a gente viu como foi ruim para o país essa polarização, e eu acho que depois de passar por uma pandemia, depois dos ânimos absolutamente alterados, né, por tudo que está acontecendo, eu acho que eu também não estou otimista, eu olho com muita preocupação para essa situação, porque eu acho que a gente vai viver maus bocados, sabe? Não só na época das eleições, mas no tempo que vai anteceder as eleições. E aí fica também essa discussão, né, de quem virá de centro para poder equilibrar essas duas forças, esses dois extremos. E é isso, né? A gente sempre comenta que quando se fala de centro, até em pessoas, né, que estão mais ao centro, que têm todo o direito de estar mais ao centro do que a extrema direita ou a extrema esquerda, eu acho que vai acontecer exatamente o que aconteceu lá atrás, as pessoas que se declararem de centro ou que disserem, olha, eu não gosto nem de um nem de outro, não sou obrigada, né, a gostar nem de um nem de outro, vão ser absolutamente espizinhadas, sabe? Que era o que estava acontecendo lá, você não podia dizer que você era de centro, que você, sabe, nada daquilo te representava, que, sabe, você está numa mesa de bar, as pessoas vinham em cima, entendeu? Dá vontade de não falar sobre o assunto. Então, eu acho que a gente vai ter uma situação muito parecida e talvez mais exacerbada, assim, sei lá, também não me animo nem um pouco com essa... Fico bem preocupada, assim, com os rumos do país, porque já não são bons, né, os rumos que o país está tomando. A gente, digamos que nós não estamos numa boa fase, pelo contrário. A gente não precisava de mais esse complicador, Não. sinceramente. Porque você ter as pessoas dizem que das pesquisas que ninguém bateria o Bolsonaro, não sei o quê. Não, tipo, pelo contrário, eu acho que a essa altura praticamente qualquer pessoa ganharia do Bolsonaro. Agora, quando você repolariza a situação, vai fazer o quê? Aí vai, mais uma vez, o homem ganhar e todo mundo vai dizer, tá vendo? Vão de novo culpar as pessoas que raciocinam, sei lá, cara, eu tô bastante desanimada com tudo. Bom, Corinha, para E muito, animar, muito embora entre o Bolsonaro e o Lula, evidentemente, a escolha não é tão complicada assim, porque o Lula, pelo menos, é um ser humano. Mas é o passado, é o feitiço do tempo, é a gente recomeçar tudo que já viveu há 20 anos. Para quê, pelo amor de Deus, né? sim, aquela famosa renovação na política que a gente tanto espera, não acontece, né, diante Não, desse cenário. E a gente fala tanto, né, toda vez que vem eleição, seja municipal, seja federal, enfim, qualquer eleição a gente sempre fala, a política está precisando se renovar, e vem sempre os mesmos candidatos, e aí
a gente vê um cenário que muito provavelmente vai se consolidar e a gente não tem renovação nenhuma política, né? A gente já sabe, a gente já viu esse filme. Enfim, é desanimador mesmo o cenário, Corinha. Mas, ó, vamos mudar de assunto, vamos falar de coisas animadoras? Vamos. Que tal? É o seguinte, a gente fala cada vez mais, e ainda bem que a gente fala cada vez mais em vacina, né? Ainda bem que a população está sendo vacinada, não está no ritmo que a gente esperava, mas a gente já tem um movimento para vacina. E saiu uma matéria essa semana, super interessante, cujo título era E se as vacinas nunca tivessem sido inventadas? E aí a matéria vai contando um pouco a história, né, das vacinas, como é que surgiu a primeira vacina e os nomes importantes nesse contexto. E aí mostra realmente a importância, né, da gente ter vacinas para milhares de doenças hoje em dia e como o mundo estaria se a gente não tivesse essas vacinas, né? Então eles falam de algumas implicações, por exemplo, na esfera social. Eles dizem o seguinte: a pressão para ter filhos é muito maior quando se sabe que a metade deles não alcançará a maioridade, que era o que acontecia quando não havia vacina, né? O que comprometeria ainda mais os direitos das mulheres e sua entrada no mercado de trabalho. Tem certas coisas que a gente não pensa. Quando eu li essa matéria, eu fui achando tão interessante, porque realmente tem umas coisas que você não pensa, você não faz, né? Você não liga uma coisa a outra. Mas, de fato, as pessoas morriam muito mais novas, né? Então, o objetivo na época era que você tivesse cada vez mais filho para que você pudesse perpetuar a espécie, né? E as pessoas morriam dessas doenças. Então, se você não tem isso até hoje, isso compromete, claro, os direitos das mulheres, a entrada no mercado de trabalho, porque a mulher está ali o tempo inteiro parindo, engravidando, parindo. E aí a matéria segue, diz que um mundo sem vacinas é um mundo com menos idosos e menos males que aparecem em idades avançadas. Sem imunização, tumores e doenças degenerativas, como Alzheimer, não estariam no centro das pesquisas científicas voltadas à saúde, e suas vítimas sofreriam mais com elas do que já sofrem hoje. A imunização também facilita viagens internacionais e é obrigatória em vários destinos. Sem ela, restaria deixar os passageiros de avião em casa de quarentena. Você imagina essa situação, né, que mata completamente a proposta das viagens por via aérea, que é justamente a velocidade. E aí eles dizem o seguinte: no mundo anterior à imunização, perder um recém-nascido era um fato corriqueiro, os recém-nascidos morriam muito. Estima-se que a gotinha contra pólio tem evitado paralisia em 16 milhões de pessoas. Os imunizantes contra difteria e tétano salvaram 60 milhões de vidas. Não é pouca coisa, né? Em seu último século antes da erradicação, entre 1880 e 1980, as mortes anuais por varíola, numa conta rápida, equivaleriam a 5 pandemias de Covid-19. E aí a matéria diz: eis o mundo apenas 40 anos atrás. E aí eles concluem, né? Um mundo sem vacinas não seria tão diferente de uma paisagem da época de Dom Pedro II. Mulheres olhando atrás de janelas pesadas, um navio a vapor à distância, ruas de terra, uma carroça de burro puxando uma pilha de caixõezinhos de crianças, produto sempre em alta demanda. Em algum dia de março ou abril de 2020, jornais impressos trariam a notícia de uma epidemia misteriosa que está arrastando terras asiáticas, o que determinaria o fechamento dos portos. E aí, Corinha, eu fiquei pensando muito depois que eu li essa matéria, que loucura pensar que em pleno século XXI a gente ainda tem muita gente fazendo um movimento anti-vacina. A gente tem muita gente pensando: mas eu vou me vacinar, não vou. A vacina ainda está no centro de uma guerra política, onde ela não tem que estar. Vacina é coisa da ciência. Vacina era para todo mundo falar: ok, vacina eu considero uma evolução. Isso só mostra para a gente que a gente está evoluindo, né, como sociedade. A vacina é a prova disso, é uma das provas disso. Então, eu acho muito louco ter gente ainda nesse mundo, né, e gente esclarecida que não vacina os filhos, cara. Que isso, Gente né? esclarecida, não. Não, gente que não é esclarecida, né? Porque se não vacina é porque não é esclarecido. Desculpa, me expressei mal. Tudo menos gente esclarecida. Mas como é que você vê isso, Corinha? Porque realmente, depois que a gente começa a realizar a importância, né, de uma vacina e viver os tempos que a gente está vivendo hoje. Eu acabei de assistir aqui a coletiva do governo de São Paulo, falando sobre novas medidas e falando sobre a situação atual aqui do Estado.
E os médicos todos falando, a gente só vai sair dessa com vacina, então a gente está aqui apressando o processo de vacinação, porque sair da situação em que a gente se encontra só com a vacina. A gente tem que adotar as medidas sanitárias, mas é a vacina que vai nos libertar. E como tem gente que diz que não vou me vacinar. Quem são essas pessoas? Onde vivem? O que comem, Cora Ronay? Cara, eu não sei. O que eu sei é que eu vi um negócio ótimo, um meme ótimo hoje, mostrando a mãe do Bolsonaro sendo vacinada, né? Ela tomou a Coronavac, já a segunda dose. O Bolsonaro deve estar enlouquecido. Não, ele faz para jogo de plateia, mas na hora H ele vacina a própria mãe, né? Mas esse meme dizia, olha, fico muito contente que ela tomou vacina, o que eu fico triste é que ela não tenha tomado anticoncepcional. Faltou anticoncepcional para a mãe do Bolsonaro. Ai, Cora, onde vamos parar? Onde vamos parar? Eu acho que, no momento, no Brasil, o problema maior ainda não são os antivaxxers, o problema maior é ter vacina para quem quer, porque não está tendo, né? Depois que tiver vacina para todo mundo, vamos ver os ignorantes que acham que vacina não se deve vacinar. Eu acho que são relativamente poucas pessoas a essa altura do campeonato, mas principalmente a gente tem que ver cadê a vacina para quem quer tomar. Sim, é aquela velha história. E isto a gente não tem nesse momento, né? É aquela velha história que a gente estava falando, né? Sobre a logística, saber e o que deveria ter sido comprado lá atrás, né? Porque a gente teve a oportunidade de comprar mais doses lá atrás e a gente não comprou. Enfim, essa coisa toda de porque a sensação que eu tenho parece que esse governo é um governo dessa época aí, dessa época em que não se fala, não, né? Parece assim, estamos descobrindo a vacina agora, então é natural que a gente fique confuso, né? É natural que as pessoas duvidem. Mas não, a gente não descobriu a vacina agora. A gente já sabe quais são os efeitos da vacina, né? E a gente sabe que nós somos um país que consegue vacinar em massa. A gente tem essa competência, a gente tem gente para isso, né? A gente tem dinheiro para isso. Então, é inexplicável você não conseguir organizar para sair na frente, né, cara? Com um país de dimensões tão grandes, né? E que a pandemia, claro, se agrava por conta dessas dimensões também, né? Mas a questão é que a gente está em mãos de pessoas completamente incompetentes, negacionistas e incompetentes, que é de Pazuello, que seria o gênio da logística, manda entregar a vacina errado. Olha, francamente, o que você quer? Não tem Não sei. jeito. Eu tô... Tá difícil. Não estamos passando por uma boa fase, digamos assim. Pois é, vai fazer o quê, né? É muita incompetência. Agora, olha, nessa matéria também tem a história da primeira vacina, né? Eles começam contando a história da imunização, dizendo que essa história é antiga e que começa em 1796, com uma história que eles dizem que é bem conhecida, mas eu não conhecia. O médico britânico Edward Jenner percebeu que vacas infectadas com a versão bovina da varíola tinham pústulas nas tetas que infectavam os fazendeiros com a doença. Mas era uma versão branda da varíola. A versão do vírus especialista em gado não pegava com força total em humanos, causava apenas algumas feridas nas mãos e tinha um efeito colateral inesperado: gerar memória imunológica contra a varíola humana, que mata para valer. Nascia assim a primeira vacina, do latim vaccinus, que quer dizer que vem da vaca. Eu achei essa história incrível e eu nunca tinha ouvido falar. Eu tinha ouvido falar dessa história e no outro dia eu ouvi ainda uma outra história que antecede essa, de uma nobre europeia que foi à Turquia, o marido foi servir lá, ou foi, não sei, foi como representante de alguma coisa, e ela foi conversar com as mulheres no harém. Essa mulher tinha varíola, ela tinha o rosto marcado pela varíola. E aí, conversando com as mulheres no harém, na Turquia, ela soube que elas faziam uma espécie de vacina primitiva com os seus filhos, com as crianças. Quando tinha uma criança com varíola, eles faziam uma espécie de vacinação com
com as próprias feridas das crianças que tinha. Então, meio que tinha extinguido. Varíola não era uma preocupação lá, porque as crianças estavam sempre imunizadas e pronto, acabou. E ela teria voltado para a Inglaterra e contado isso, e parece que a questão do médico com as vacas e tal teria sido posterior. Olha só. Quer dizer que na Turquia, já no Oriente, já teriam descoberto isso, antes mesmo da famosa vaca. Sim, sim. Mas é muito interessante, né, você ver sem, né, naquela época, sem nenhum recurso, nada, absolutamente. Hoje em dia a gente tem muita coisa a nosso favor para a gente fazer essas descobertas incríveis que a ciência faz, né? Mas como é que as coisas eram descobertas assim, de forma tão simples e que acabam virando a salvação do mundo, digamos assim, né? Porque um mundo sem vacina seria um mundo muito mais vazio, né? Muito provavelmente. Curioso como cientista antes de tudo, uma pessoa profundamente observadora, porque eu poderia olhar os caras ordenhando vacas a minha vida inteira e eu nunca ligaria causa e efeito. É verdade. Não é? É preciso verdade. ter uma mente muito inquisidora e muito observadora para você ver, olha que curioso, aquelas pessoas estão fazendo isso, portanto, não acontece aquilo. Gente, eu fico sempre admirada com isso, muito. E se a gente pensar, Corinha, sabe uma coisa que me chama muita atenção nesse papo das vacinas, e quando eu comecei a refletir também, o que seria do mundo sem elas, é que quando você pensa num mundo que é assolado por doenças, porque sem vacina a gente teria muito mais doenças acometendo as pessoas, ele não é só um mundo com menos gente, como eu falei, né, um mundo vazio, mas é um mundo com menos gente que pensa, né, e que tem boas ideias, com gente inovadora, com gente que está pensando em outras coisas. Você transforma um mundo sem vacina, vira um mundo onde os adultos acabam se preocupando em sobreviver e só. E aí você também não tem uma evolução tão rápida, né? E você não tem o que a gente tem hoje, né? Que são pessoas pensando ideias inovadoras, são pessoas com a cabeça em outro lugar, porque você precisa sobreviver. Então você vai ali correr atrás da sua sobrevivência, da sobrevivência dos seus. Né? Então não é apenas um mundo mais vazio, é um mundo mais vazio e com menos ideias, e com menos boas ideias, e com menos inovação, porque você está se ocupando de outra coisa. Né? Então a vacina vem também para você se ocupar daquilo que você realmente precisa se ocupar, né? Que é fazer o mundo andar para frente. Né? E a vacina faz o mundo andar para frente. Isso que eu acho tão óbvio, mas tão óbvio, que eu não consigo conceber. Olha que eu sou uma pessoa que eu sou uma pessoa ponderada, eu não gosto de julgar, sabe, a opinião dos outros. Eu acho que todo mundo tem direito de ter a opinião que for, mas esse caso da vacina, realmente, eu fico louca, eu fico me contorcendo, porque, sei lá, Corinha... Nesse caso, eu tenho um pouco de dificuldade de dizer, não, eu entendo quem não quer se vacinar, não, eu não entendo quem não quer se vacinar, eu não entendo quem é contra a vacina. Desculpa, pronto, falei. É uma ignorância muito profunda, muito, muito abissal, a gente fica perplexo diante disso. É verdade. Esse é o problema. A gente não consegue entender porque a gente não consegue imaginar uma ignorância tão profunda. É isso. É verdade. Ô, Corinha, falar nisso, eu vi a tabela de vacinação e se tiver vacina, você vai se vacinar no finalzinho de março, né? Dia 31. 31, exatamente. Fiquei tão feliz. Se tiver, né? Quer dizer, se tiver. Eu tô dia 31 escrito no meu calendário, está lá, vacina, escrito em vermelho, brilhando. Né? Mas, porém, quer dizer, a última informação que a gente tinha aqui no Rio é que não tinha chegado vacina ainda, então... A última informação que a gente tem no Rio é que só tem vacina até sábado, e aí é aquela coisa, né? Semana a semana a prefeitura vai soltando as notas, então só tem vacina até sábado, e aí tem que esperar chegar no carregamento, etc. e tal. Eu tô aqui na expectativa, porque minha mãe se vacina na sexta-feira, meu pai já se vacinou, e eu tô aqui na expectativa para minha mãe, que é grupo de risco, que tem doença pulmonar e que está super trancada em casa. E, enfim, esse sopro de esperança vir logo, né? E vir logo não só... eu tô com o dia decorado aqui.
Não, e eu tô 31 achando. de março, está na minha cabeça, na minha agenda. E, Mal e, e posso sabe, esperar. E sabe uma coisa que eu estou achando muito legal, Corinha, agora falando um pouquinho de comportamento em relação à vacina, é que as pessoas todas que estão se vacinando estão indo com alguém acompanhando, porque na maioria, né, absoluta são idosos, a não ser os profissionais de saúde que estão se vacinando, que são jovens, né, então, que engloba os jovens também, mas em sua maioria são idosos, então estão indo acompanhados e esse acompanhante está devidamente munido de uma câmera de celular e faz o vídeo da Aham. pessoa se vacinando, posta nas redes sociais, virou um super acontecimento. E aí, assim, pra gente terminar o programa falando de coisa boa, eu tô curtindo pra caramba ver os pais dos meus amigos, os avós dos meus amigos, e todo mundo fazendo vídeo, todo mundo falando vacinou, que coisa boa, sabe? Nem tudo está perdido, enfim, eu tô curtindo, assim, e é uma coisa de comportamento mesmo que tá acontecendo. A minha mãe, eu não vou poder levar a minha mãe para se vacinar, que eu tô em São Paulo, minha mãe tá no Rio, mas a gente já combinou ali que meu primo, eu tenho vários primos que são os queridos, são como se fossem meus irmãos, eu não tenho irmãos, mas eu tenho esses primos todos que fazem papel de irmãos para mim, e um deles vai levar a minha mãe, e eu já mandei mensagem, falei, Nando, você tira foto, você grava tudo, manda no grupo da família, já tô fazendo mó auê, entendeu? Porque Não, assim, essa imagem é maravilhosa, porque é a imagem icônica da pandemia, é isso, né? não São os é? idosos se vacinando, é muito bonitinho, né? Não, e saber o que esses idosos todos passaram durante esse ano, né? Porque assim, se a gente passou um perrengue, né? Mas a gente pôde, num determinado momento, sair, ir a um parque, ir ao ar livre com todo o cuidado, mas a gente pôde botar o pé fora de casa. Muitos idosos não fizeram isso. É o caso dos meus pais. Os meus pais não fizeram isso, estão trancados em casa, né? Porque a minha mãe é grupo de risco, tem doença pulmonar, e o meu pai tem uma doença crônica. Então ele também é grupo de risco. E aí para mim é muito emocionante. A hora que eu vi a imagem do meu pai sendo vacinado, nossa, eu fiquei muito emocionada. Meus tios também, que são até mais velhos, têm 80 e tantos anos, eu vou ficando muito emocionada. Então, eu acho que isso é uma coisa que está mexendo muito com as pessoas, porque a gente sabe o que a gente está vivendo, a gente sabe o que os idosos estão vivendo durante essa pandemia, e é um sopro de esperança, é um carinho na alma você ver essas pessoas, pelo menos no meio do caminho da imunização, né? Não, é espetacular. E sobre esse aspecto, olha, a gente é pessimista e com todas as razões para ser aqui no Brasil, mas o que a ciência trabalhou rápido e como encontrar uma vacina rápido, né? Isso é muito espetacular. A gente tem que reconhecer que isso foi um feito fora do comum, né? Sim, nossa, os profissionais de saúde, né, a ciência, sei lá, não tenho palavras, assim, não tenho palavras. E foi realmente muito rápido e realmente muito bom a gente poder caminhar mesmo, né? Como eu falei no início do programa, caminhar mesmo que seja devagar, mas que a gente caminhe para sair dessa situação, né, Corinha, que ninguém aguenta mais. Então, com toda certeza, eu acho que isso eu falo sempre, quer dizer, com todo o pessimismo, com tudo que a gente tem para se queixar, o fato é que a humanidade avança, Avança. sempre, né? Uhum. E Avança. a gente não pode perder isso de vista. É isso aí, Corinha. Olha, para finalizar, vamos às nossas dicas. Quero saber quais são as suas dicas de hoje do programa. A minha dica dessa semana é o livro da John Didion, Rastejando até Belém. Saiu pela Todavia, numa tradução maravilhosa, maravilhosa, da Maria Cecília Brandi. Esse livro, Belinha, é bom para você, sabe? Oba, então me conta. Porque são vários textos. John Didion, para quem não está ligando o nome à pessoa ou não conhece, ela foi um dos expoentes do New Journalism americano, que foi uma corrente de jornalismo que acreditava que era possível, até aquele momento, existia um repórter invisível. Uhum. Nada era subjetivo, tudo era objetivo, e em nenhum lugar o jornalista se colocava na matéria. Quando os new journalists começaram a escrever, eles começaram a escrever do ponto de vista deles, começaram a entrar nas matérias. E a John Didion, ela foi um dos grandes nomes disso, e são escritos de um alto valor literário, porque eles têm
eles têm uma qualidade que a simples reportagem não tem. Uhum. São crônicas, é muito engraçado, porque a gente fala que a crônica é um gênero brasileiro, e eu acho que talvez essa crônica pequena que a gente faça, mais curta, mas o que os americanos chamam de essay, né, essas reportagens maiores, essas matérias, eu acho que, no fundo, elas são crônicas ainda que um pouco maiores, todas muito baseadas na realidade, hiperrealistas praticamente, porque estão ali os mínimos detalhes das coisas. Mas ela escreve tão bem, tão bem. Então, esse livro é uma coletânea dos textos que ela publicou nos anos 60, 70, final dos anos 60, começo dos anos 70, e é um melhor que o outro. Não dá para dizer assim, qual é o meu favorito, não sei. Todos maravilhosamente bons. Quer dizer, ela começa o livro, por exemplo, com um relato sobre um crime. Você só vai descobrir que é um crime na terceira ou quarta página, porque ela começa falando do vento que sopra Uhum. na Califórnia em outubro, e que é um vento insuportável, e que mexe com a cabeça das pessoas e tal. Então, ela te põe muito no lugar. A matéria, que se chama Rastejando até Belém, é uma coisa de uma melancolia, de uma força também sobre o movimento hippie. É sensacional. Só posso dizer uma coisa: leiam, leiam, leiam. Ah, eu tô com muita vontade de ler, você me deixou aqui. Eu tô com uma pilha de dicas suas, você vai dando dicas e eu vou comprando. Eu tô com uma pilha de dicas suas ainda para ler, muita calma nessa hora, porque eu não consigo ler assim com tanta rapidez, mas eu tô com uma pilha para ler de dicas suas aqui. Já tá tudo aqui perto da minha mesinha de cabeceira, eu vou botar mais esse na minha. Ainda mais que é livro para mim, é livro tranquilo de ler, não é? E Aí são lida. várias matérias diferentes, tem umas pequenininhas, outras um pouco maiores, mas tudo dá para ser lido por uma mãe de uma criança pequena. Ah, que bom. Olha, Corinha, eu tenho aqui, na verdade, uma dica e uma dica do que não ver. Opa, Eu tenho, essa é mais importante que as outras, hein? não é? Eu tenho uma dica do que ler, eu também tenho uma dica de livro, e tenho uma dica do que não ver numa certa plataforma. Na verdade, o que aconteceu? A gente tem uma ouvinte, que é ouvinte nossa, desde os primórdios da Hora do Blush, e que ouve o podcast, que é a Amanda Hora, que é uma querida. Um beijo para você, Amanda, se estiver ouvindo essa edição aqui do podcast. E a Amanda entra no Instagram e diz assim: Bela, não assisti, mas eu queria muito que você assistisse um filme na Netflix, que está muito falado, está sendo considerado um dos filmes mais assistidos na Netflix dos últimos tempos. E eu queria saber a sua opinião, porque esse filme está dividindo opiniões, tem gente que ama, tem gente que odeia e tal. Eu falei, tá bom, achei inusitado, falei, pô, é uma ouvinte, né, me fazendo um pedido, vamos lá. Aí peguei meu nobre tempo, escasso, meu nobre e escasso tempo, e fui procurar o filme. O nome do filme é Eu Me Importo. É um filme que conta a história de uma cuidadora de idosos golpista. E aí não vou falar mais nada para não dar spoiler, mas é sobre os golpes que ela dá. Ela acha que ela tá a próxima vítima dela é a vítima perfeita, que ela vai ficar rica com essa senhora, e as coisas saem um pouco do controle. Mas eu achei o filme tão ruim, mas tão ruim, mas é ruim de doer na alma, que eu tive que falar para ela. Eu voltei lá e falei, mas o filme é muito ruim. Ela, ai, desculpa, mas é que eu queria saber a sua opinião. Eu falei, não precisa me pedir desculpa, achei tão interessante você ter me pedido para ver. E eu não me arrependo de ter visto, não, porque ele realmente é um dos filmes mais assistidos. Você vai lá ver nas estrelinhas, ele tem um monte de estrelinhas, ele realmente tem muitos cliques ali, porque ele está sendo falado. Mas, enfim, gente, se vocês quiserem ir lá conferir, pode até conferir para ver se vocês concordam comigo ou não, mas eu acho que vocês podiam fazer outra coisa se alguém vier indicar um filme chamado Eu Me Importo na Netflix. Mas a escolha é de vocês, queridos ouvintes. E a minha segunda dica, que é uma segunda dica que eu realmente acho boa, é um livro que já está na minha fila há um tempão. Esse porque eu comprei, porque você já sabe disso, Corinha, e os ouvintes, e os nossos ouvintes mais antigos também sabem disso, que eu sou uma pessoa muito interessada em leituras sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre o Holocausto, etc. e tal. E aí eu comprei, ninguém me indicou, mas eu vi na livraria, estava lá vendo nos lançamentos, vi na livraria e resolvi comprar um livro que se chama O Tatuador de Auschwitz, da Heather Morris, a editora Planeta.
Ele foi número 1 do New York Times, teve mais de 3 milhões de cópias vendidas no mundo, sucesso de vendas em vários países e tal. E eu tô gostando muito. Conta a história, né, de um cara que virou tatuador lá, que tatuava, né, as pessoas que iam chegando no campo de concentração e que se apaixona por uma mulher dentro do campo de concentração, e é a história deles, é a história do amor deles, e tem como pano de fundo esse horror que o mundo viveu, e eu leio tanto sobre esse assunto, que eu tenho muita dificuldade de acreditar e de entender que o mundo viveu o Holocausto, viveu uma coisa tão horrorosa e tão cruel. Então eu acho que a minha busca por essa leitura é um pouco para, eu não sei se é para realizar, uma coisa que eu custo acreditar, que eu custo entender, mas enfim, essa dica é uma dica boa. Eu estou gostando muito do livro, eu ainda não terminei, eu estou indo para o meio do livro, mas já resolvi dar de dica porque eu estou achando a história muito interessante. Então é isso. Terminamos o nosso programa de hoje, Corinha. Começamos muito tristes e incomodados com o rumo do país, mas terminamos com essa esperança de vacina. Então, acho que a gente fechou bem, né? Vacina sim, como diz o pessoal por aí, né? É isso aí. Então tá bom, minha Corinha linda. Um beijo muito grande para você. Boa semana. E na próxima semana a gente está de volta, com certeza. Aquelas Duas, com Isabela Sais e Cora Ronay.